Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui eu te ensino como se destacar no mundo corporativo e ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e o tema da live de hoje é por que a empatia é uma das habilidades mais importantes na sua promoção. E para a gente começar, é importante a gente entender melhor o que é empatia. Por quê? Muita gente fala sobre empatia, muita gente fala sobre ser empático, sobre escuta empática, mas pouca gente sabe o que isso significa de fato. O pessoal chega aqui, boa noite, Karine. Então, a gente precisa entender exatamente o que significa empatia para que a gente possa. Sem isso, é difícil praticar, né? É difícil você ter empatia se você não sabe exatamente o que isso significa. E tem algumas definições que eu gosto de empatia, porque elas representam bem, né? Como vocês sabem, eu sou muito para prática, então eu gosto de definições mais simples, mais diretas, extremamente práticas. E uma dessas definições é a empatia é a capacidade de perceber a situação do jeito que o outro lado percebe. Então, a gente vai falar de empatia, vocês vão ver que a gente vai ver muito o ponto de vista da outra pessoa. E empatia é justamente isso, é a capacidade de perceber como a outra pessoa percebe a situação. A gente percebe as coisas que acontecem com a gente de forma diferente. Já deve ter acontecido com você, de repente você está em alguma situação com outra pessoa do seu lado. Isso pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma palestra, uma aula, pode ser um acidente que aconteceu na rua, pode ser alguma coisa que alguém falou para vocês dois, não importa. Vocês estão lá presentes, os dois, e aconteceu lá um evento externo. E depois, quando vocês vão conversar sobre isso, vocês vão perceber que vocês perceberam coisas diferentes daquilo. Que vocês perceberam, talvez você tenha percebido alguma coisa que ele não percebeu, ele percebeu alguma coisa que você não percebeu, e muitas vezes vocês vão perceber coisas opostas. Às vezes você percebeu uma coisa e ele fala, não é nada disso, não foi assim que eu entendi a situação. Por quê? Porque a gente interpreta as coisas, né? Cada lado tem um ponto de vista diferente, interpreta as situações de um lado diferente. Empatia é você perceber essa capacidade, né? De você perceber como a outra pessoa interpretou aquela situação, como ela percebeu aquela situação. Tem uma outra definição que eu gosto muito de empatia, que está tudo em linha, né? Está tudo ligado, que é compreender verdadeira e profundamente o problema do outro. Ou seja, o outro está vivendo um problema e para ele aquilo é um problema. Muitas vezes é interessante, né? Isso acontece com os nossos filhos, né? Muitas vezes eles enxergam uma determinada situação como um problema gigante, um problema intransponível. E a gente olha e fala assim, meu Deus, mas isso é ridículo, né? E qual que é a nossa tendência, né? A nossa tendência é falar, para com isso, moleque, vai logo, faz isso aí não é difícil. Mas a gente está faltando empatia nesse momento. Por quê? Quando a gente fala isso, a criança, nesse caso, né, o seu filho, ele está enxergando aquilo como um problema grande. E para ele é um problema grande, para ele é um problema de fato. Só que para você não é, por quê? Ora, você é mais velho, você já passou por aquela situação várias vezes, você já entendeu, você tem outro ponto de vista, é diferente do dele. Agora, quando você fala assim, vai logo, não, isso aí não é nada, tal, o que você está fazendo? Você está faltando empatia, porque você não está entendendo, você não está compreendendo o que é o problema para outra pessoa. E a gente faz isso o tempo inteiro, né? No trabalho a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente até comenta lá paralelamente, fala, nossa, que coisa ridícula, por que ele está se debatendo tanto com um problema tão simples? Ora, o problema é simples para a gente, mas nesse momento, quando isso acontece, está te faltando empatia. E tem uma coisa interessante, que outra definição que eu gosto de empatia, está tudo relacionado, né? Empatia é entender o outro. É simples assim, né? Então, o que eu quero dizer com entender o outro? É entender por que ele está fazendo o que ele está fazendo. Por que ele está dizendo aquilo que ele está dizendo. Entender por que ele está se comportando daquela forma. Muitas vezes a nossa tendência é julgar, rotular, né, nesse momento. Por quê? A gente não entende o porquê que a pessoa está falando o que ela está falando, né? Muitas vezes ela está falando alguma coisa contra a gente mesmo ou contra um projeto que a gente
quer viabilizar, contra uma ideia que a gente deu, e a pessoa está contra. E o que a gente faz? A gente arma um conflito, a gente parte para cima, a gente parte para o embate. Só que, antes de partir para o embate, você tem que entender o porquê que ela está dizendo aquilo, por que ela está se colocando contra isso que eu estou falando. O que tem aí para eu entender? Isso é uma coisa muito profunda. A gente vai entender melhor isso ao longo dessa live, porque é uma coisa muito profunda e muito poderosa. Entender o porquê que percebe sim, já vou dar um spoiler aqui, mas olha só, entender o porquê ela está se comportando daquela forma, ela está se opondo à nossa ideia, é muito poderoso. Por quê? Você consegue ir de fato onde está a causa do problema. Então, ao invés de você armar um embate, partir para cima, ir para o conflito, você entende o porquê que ela está fazendo aquilo e você vai cirurgicamente naquele ponto. E você vai atuar naquele ponto, você vai dar uma solução para ela no ponto que mais preocupa ela. Ora, quando você faz isso, para ela, cria-se a luz, né? Por quê? O que acontece? Ela vai falar, poxa, não era exatamente o que eu estou pensando, né? Eu vou resolver aquele meu problema de fato, então aquilo não é tão ruim quanto eu pensava. E isso vai te trazer muito mais resultado do que partir para o embate, do que medir forças com essa outra pessoa, né? E às vezes nem sempre você tem a força suficiente, o poder hierárquico, vamos dizer assim, para fazer isso. Mas quando você faz isso através da empatia, não importa o teu nível hierárquico, você está agindo com muito mais inteligência até, né, do que partir para o confronto, né? E por que isso é tão importante para a sua carreira, né? O que acontece? Ora, a gente vive num mundo de interações, a gente interage com as pessoas o tempo todo. A gente diz que a gente está... O mundo de hoje ele tem um paradigma que é o paradigma da interdependência. Ou seja, a gente está o tempo inteiro interagindo com os outros e o nosso sucesso depende dessas interações. Ou seja, o meu sucesso depende de outras pessoas. Não tem jeito, a gente não cresce sozinho. A gente realmente precisa de outras pessoas ao nosso redor numa empresa. Isso é muito verdade. Sozinho, você não vai conseguir nada. A gente sempre tem aquele colega que trabalha com a gente, que a gente depende dele fazer alguma coisa para a gente, aquele colega de outro departamento, o seu chefe, o chefe de outro departamento, o diretor, o vice-presidente, o presidente, enfim. A gente vive ali numa interdependência muito grande. E o nosso sucesso depende dessas pessoas, depende de você conseguir as coisas dessa pessoa, ter sucesso nas interações. Você precisa disso. E isso traz para a gente uma necessidade, que é a necessidade de influenciar os outros. Ora, se você tem uma ideia, quer implementar, se você quer fazer alguma coisa, a tua atividade mesmo, se você vai fazer a sua atividade, para fazer a sua atividade você depende de uma outra pessoa, você precisa influenciar essa outra pessoa para te entregar aquilo que você precisa, no tempo que você precisa, na qualidade que você precisa, ou te entregar de fato aquilo que você precisa, né? Se você não tiver aquilo, você não consegue fazer a sua função. Então, essa necessidade de influenciar as pessoas é uma realidade no nosso mundo corporativo. A gente precisa disso. Agora, o que acontece? Como que você quer influenciar essa pessoa? Você quer influenciar através da força, obrigando ela a fazer alguma coisa? Eu vou te falar que essa de longe não é a melhor forma. Em primeiro lugar, é o seguinte, pode ser até que ela faça. Você obrigou, você foi lá, falou com o chefe dela, e o chefe dela obrigou ela a fazer isso, e ela vai fazer isso. Só que ela vai fazer isso e vai ficar com isso preso na garganta. Primeira oportunidade que tiver, ela vai te prejudicar. Por quê? Você obrigou a fazer ela. Então, obrigou a ela a fazer alguma coisa que talvez ela não tivesse convencida a fazer. Se ela faz a coisa porque ela está convencida que aquilo é o melhor para fazer, muito melhor, ela vai te entregar feliz. E isso garante o médio, o longo prazo. Por quê? Se ela está com aquilo na garganta porque ela foi obrigada a fazer, porque você forçou ela a fazer, cedo ou tarde ela vai querer provar para você que está errado, que você está errado. E aí começam os problemas, as sabotagens até, né? Então tem uma pergunta aqui da Karine. Para quem é líder, usar empatia pode ser muito útil? Exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Ora, você como líder,
você tem que influenciar a sua equipe. Porque o que acontece? Se cada um da equipe for remar para um lado, o barco não sai do lugar. Então, você tem que orientar, direcionar as pessoas para elas irem para onde você quer. Ou seja, você precisa influenciar. Usar a sua posição de chefe para fazer com que elas façam isso, vai acontecer exatamente o que eu falei agora. Pode ser até que elas façam a primeira vez, uma vez, mas elas vão fazer de má vontade, elas vão fazer mal feito, e elas vão esperar uma oportunidade para provar que você estava errado. E esse é o grande problema. Então, influenciar os outros é a melhor forma de você conseguir aquilo que você quer. E isso, para um líder, é fundamental. Agora, você tem essa forma de influenciar pelo poder, o que não é uma boa forma, a gente já viu. Agora, tem uma outra forma de você influenciar. Para influenciar uma pessoa de uma forma positiva, primeiro você precisa entender essa pessoa. Você precisa compreender essa pessoa. Por quê? Quando você entende essa pessoa, entende o que motiva ela, o que leva ela a fazer o que ela está fazendo, isso é empatia. Quando você entende isso, fica mais fácil você influenciar. Você percebe? Por quê? Ora, se eu sei a razão, o motivo pelo qual ela não quer fazer aquilo que eu estou querendo que ela faça, eu consigo ir ao ponto, a causa onde o que gera ela não querer fazer aquilo e alterar aquilo, influenciar aquilo. Quando eu influencio aquilo, eu ganho um grande poder de convencimento. Então vamos imaginar que ela tem um motivo lá que ela não divulga, mas olha, ela está com medo de te ajudar porque se ela te ajudar, ela acha que ela vai perder importância e acabar perdendo o emprego. Percebe? Você identificou o porquê que ela não está querendo te ajudar. Então, ao invés de usar a influência pela força, pelo poder hierárquico, o que você faz? Você vai atuar lá na causa. Você vai mostrar para ela que fazer aquilo que você faz não coloca ela em perigo de perder o emprego, por exemplo, não faz com que ela perca o prestígio, por exemplo. Quando você mostra isso para a pessoa se tranquiliza, fica muito mais fácil dela fazer aquilo que você queria. Isso é influência pura. Agora, como você vai fazer isso se você não compreende o porquê que ela está fazendo o que ela está fazendo? Você não consegue. Por isso a empatia é tão importante. Através da empatia, você vai identificar o seguinte, as necessidades, porque o que gera a pessoa fazer alguma coisa que você não queira, ou falar alguma coisa, ou se comportar de uma determinada forma. São necessidades, preocupações e desejos, né? Um desses três fatores é o que faz ela se comportar do jeito que ela se comporta. E para você poder entender quais são as necessidades, preocupações e desejos da outra pessoa, você precisa de empatia. Então, não tem jeito, você vai entender isso. E a empatia, ela traz vamos dizer, um efeito colateral positivo, se eu posso colocar dessa forma. Por quê? Ser compreendido é uma necessidade básica do ser humano. Todos nós temos, tá? Não adianta, eu sei que você está vendo aqui e você também tem essa necessidade. Por quê? É uma necessidade básica do ser humano. Ser compreendido. E aí o que acontece? Infelizmente, é uma necessidade pouco atendida. Porque as pessoas não fazem isso, as pessoas não querem entender o outro, elas não querem compreender o outro. E isso faz com que a gente fique com essa, vamos dizer, deficiência nessa necessidade básica. A partir do momento que você faz isso, a partir do momento que você aprende como fazer, você coloca em prática essa habilidade da empatia, você faz com que as pessoas ao seu redor passem a apreciar o relacionamento com você. E isso é um pouco lógico, né? Por quê? Ora, ser compreendido é uma necessidade do ser humano. Pouca gente faz isso. Quando você faz, você passa a se destacar, você passa a chamar atenção. E aí as pessoas começam a falar aquilo. Pô, o fulano sabe lidar bem com as pessoas, né? Porque elas têm essa percepção. Você está atendendo uma necessidade dela. Fala assim, não, é incrível como o fulano consegue extrair o melhor das pessoas. Eu vi isso muitas vezes, né? Não é incrível? É incrível. Olha só, né? O cara fala assim, pô, é incrível como o fulano consegue extrair o melhor das pessoas, né? Vocês vão ficar satisfeitos quando alguém do RH te falar isso.
E vocês vão ver, é bom mesmo, mas o que você está fazendo? Você está realmente entendendo, compreendendo a pessoa. E isso faz com que a pessoa queira estar próximo de você, se relacionar com você. Aí você percebe como isso te destaca? Você imagina só que você tem uma tarefa que depende de uma pessoa de outra área. Você precisa que ela faça aquela tarefa, né? E a pessoa não quer muito, não está colocando como prioridade. Você precisa que ela coloque como prioridade, você precisa de agilidade, você precisa de qualidade no que ela faz. Agora, imagina se você souber como influenciar essa pessoa da importância daquilo que você precisa. Percebe a diferença, o poder que você ganha? Imagina você ter que aprovar um projeto, qualquer outra coisa que você tenha que aprovar, seja com a diretoria, seja com o seu chefe, seja com a matriz da empresa que você trabalha. Pô, vai ficar muito mais fácil você aprovar se você souber como o seu projeto ajuda a outra pessoa. Agora, como você vai saber se o projeto ajuda a outra pessoa se você não sabe compreender aquilo que ela precisa, as necessidades, as preocupações, os desejos dela? Quando você passa a entender isso com mais profundidade, fica muito mais fácil você mostrar como o seu projeto vai ajudá-la. Se a gente estiver falando de líder, por exemplo, você quer chegar a um cargo de liderança, ou você já é líder, quer desempenhar melhor sua função, imagina só quanta eficácia você ganha quando você entende os seus liderados de verdade, você entende o que é importante para eles. Você começa a trabalhar direto na causa do que eles fazem, né? Então, é muito importante, né? E uma outra coisa, né? Quando você, pensa bem, muitas vezes você se depara com uma situação que parece um beco sem saída, né? Então você precisa de um colega para fazer alguma coisa, ele não quer fazer, e aí você se vê numa situação onde você fala assim: poxa, como eu vou convencer ele de que ele precisa fazer isso? E aí você fala assim: não, isso aí não dá para fazer, isso é impossível, né? Você rotula a pessoa, o cara é irracional, ele não está entendendo o que eu estou falando. Você se coloca num beco sem saída, por quê? Não tem solução para isso, né? Fica difícil, ele não quer fazer, você quer que ele faça, aí o que acontece? Você parte para a força, né? Você vai, de algum jeito, forçar ele a fazer aquilo. Mas pensa bem, se você compreender de verdade qual que é a necessidade, a preocupação, o desejo dele, fica muito mais fácil você encontrar alternativas para resolver esse problema. E essas alternativas passam a ser criatividade, percebe? Mas é uma criatividade por quê? Porque você abriu o seu leque de possibilidades. Você estava antes fechado com aquilo, ó, ele não quer fazer e eu quero que ele faça, e o único jeito de fazer vai ser forçar ele a fazer aquilo. Agora, quando você começa a enxergar por que ele não quer fazer aquilo, qual que é a necessidade, a preocupação, o desejo dele que impede ele de fazer aquilo, você começa a buscar alternativas que vão suprir essa necessidade, essa preocupação, esse desejo. E essas alternativas te ajudam muito a que você consiga aquilo que você quer. Percebe como é importante isso? Então, quando a gente já começa agora falando de empatia, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas você começa a ver que tem empatia, você, na verdade, é uma forma de persuasão, é uma arma de persuasão para você realmente conseguir aquilo que você quer. Então, isso é muito importante. Então, vocês veem que vocês já começam a mapear bem como a empatia vai trazer para você o resultado que você precisa e muito mais, né? Mas vem aquela pergunta, bom, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que eu vou colocar em prática a empatia? E aí, a única forma de você conseguir realmente mostrar empatia é através da escuta ativa. Por isso que quando a gente fala disso, a gente fala assim de escuta empática. Por quê? É a escuta ativa somada à empatia. Elas andam juntas, você não consegue separar. Por quê? A forma de você ter empatia é de fato você ter a escuta ativa. Agora, vamos lá, vamos começar a definir então escuta ativa. Escuta ativa não é você ouvir a pessoa só com os ouvidos. Você precisa ir além, tá? Um filósofo chinês chamado Shang Tzu, ele fala o seguinte: escuta ativa é quando você coloca todos os sentidos ali naquele momento, ali no momento em que você precisa realmente entender
o que está acontecendo, né? Surgiu até uma pergunta aqui, faz muito sentido, ok? A questão é como usar a empatia como uma equipe muito diversa. Aí, o que acontece? Toda equipe vai ser diversa. Por quê? As pessoas são diferentes. Cada pessoa, ela é diferente da outra, ela é única. Entender isso é um fator chave para você. Por quê? Ora, se as pessoas são únicas, não adianta você, pelo que eu estou entendendo aqui, talvez você seja líder. Não adianta você tentar, como líder, buscar uma solução única para atender todo mundo. Você não vai conseguir. As pessoas são diferentes. Por serem diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas têm desejos diferentes, elas têm preocupações diferentes. E a sua função como líder é entender isso e mapear dentro daquilo que você precisa essas pessoas e como você vai convencê-las a fazer aquilo que você precisa. Tem algumas pessoas que para determinada situação vai ser muito mais fácil. Você vai falar. Para outras, talvez, não vai ser naquele momento que você falou. Você vai precisar de um pouquinho mais de tempo, você vai precisar conversar com ela. E aí que você mostra a escuta ativa. E aí não adianta escutar só com os ouvidos. Você tem que colocar todo o teu ser ali à disposição. O que eu quero dizer com isso são todos os seus sentidos. Por quê? Nem sempre a pessoa fala aquilo que ela está sentindo. Algumas vezes ela mostra aquilo. E aí você tem que estar atento à comunicação não verbal. E aí você vai precisar ver não só o que ela está falando, como ela está falando. Então, o tom de voz importa demais, a velocidade da voz importa demais nesse sentido. Você tem que estar atento. E você tem que estar atento para as expressões não verbais, né? São as expressões faciais, o que ela está fazendo, como que ela está mostrando isso. Então, escutativa, você tem que ir com todos os sentidos ali, você tem que estar disponível. Só que aí surgem algumas dificuldades. Por quê? Muitas vezes a gente está presente ali fisicamente com a outra pessoa, ou com as outras pessoas, mas a nossa mente está longe. E isso é um problema. Ao invés da gente estar ali, de fato, escutando o que a pessoa está falando, ao contrário, a gente está pensando no que a gente tem que fazer depois, a gente está pensando no que a gente vai responder para a pessoa já, em vez de estar escutando o que ela está falando, a gente está pensando no que a gente vai responder. Então, não dá. Ou a gente está pensando lá na próxima reunião, eu estou perdendo tempo demais aqui, eu estou ocupado, eu preciso fazer tal coisa, como é que eu vou fazer aquilo? A gente está assim o tempo inteiro, tá? É uma coisa natural. Só que quando a gente faz isso, quando a nossa mente está longe, a gente não está presente, a gente não está praticando a escuta ativa. Uma outra dificuldade que a gente tem é que a gente não escuta com a intenção de compreender a outra pessoa, a gente escuta com a intenção de responder. E isso é um problema. Por quê? Quando você escuta com a intenção de responder, você está julgando com a sua perspectiva aquela situação, né? Então a pessoa está falando o que ela está falando e ao invés de você tentar entender o porquê que ela está falando aquilo, você está falando assim, não, para isso eu tenho uma resposta assim, para isso eu tenho uma justificativa assim, para isso eu uso o dado X que mostrar que para ela não vale nada. Por quê? Você está julgando de acordo com a sua perspectiva. E quando a gente faz isso, a gente começa a rotular a pessoa. Por quê? Ora, se eu julgo uma situação de acordo com a minha perspectiva, quando a pessoa não age de acordo com aquilo que eu iria agir, eu rotulo ela. Ah, essa pessoa é irracional, essa pessoa é burra, ela não entende o que eu estou falando. E isso é um problema. Por quê? Quando você rotula uma pessoa, ela é irracional. Ora, se eu me convenço que ela é irracional, eu passo a... Não faz mais sentido eu tentar explicar as coisas para ela, percebe? Se ela é irracional, ela não vai entender. Isso você faz na sua mente subconsciente, tá? Já começa assim. Então, você coloca uma barreira, você coloca uma crença limitante, que ela é irracional. Então, não adianta eu explicar, eu tentar convencer, não adianta, eu já vou direto para porrada, né? Que é isso que a gente faz, eu vou usar a força. Quando eu digo porrada, não é porrada de verdade, mas eu vou usar a força. Eu vou falar com o chefe dela, eu vou usar a minha posição hierárquica para obrigar ele a fazer. Você parte para isso. Por quê? Se a pessoa é irracional, ela não vai entender se eu for racional, se eu usar algum argumento racional. Então, eu tenho que usar algum argumento de força. Eu vou falar para vocês que as guerras começam assim, tá? Por quê? Você não consegue entender o porquê que a outra pessoa está falando, o outro lado está falando, você vai impor a força. Impor a força significa usar o seu exército, usar suas armas, tudo isso. Então,
estudem lá, vejam como as guerras começam, vocês vão ver que sempre tem assim, tem falta de empatia. Como tem na história, alguns grandes exemplos de empatia que evitaram guerras, né? Hoje, um dia eu vou contar para vocês, mas a gente esteve muito próximo da Terceira Guerra Mundial, né? Como um evento que ficou conhecido aí na história como a crise dos mísseis em Cuba, né? Naquela época onde estavam os Estados Unidos e a União Soviética, na Guerra Fria. A gente esteve muito próximo de ter uma Terceira Guerra Mundial que ia ser terrível, porque a gente está falando de bombas atômicas, né? Seria uma guerra atômica. E essa guerra foi evitada por conta de empatia. Empatia do presidente americano, JFK, na época. Mas numa outra live eu conto essa história para vocês, porque essa história dá uma live inteirinha. Mas a empatia é isso. A partir do momento que você rotula a pessoa, você trava, você não vai mais tentar convencer a pessoa a fazer isso, né? Então, não adianta, né? E uma outra tendência que a gente tem nesse momento é escutar a pessoa com o objetivo de dar conselhos, né? Dar resposta. Então, você vai querer dar conselho. Mas, de novo, você está filtrando a situação de acordo com os seus paradigmas e não com o da pessoa. Então, o que você fala? Não, eu sei exatamente como você se sente. Você escutou? Realmente você sabe? Ou você está transformando aquilo que ela está falando de acordo com o seu paradigma e você acha que já passou por isso? Você fala assim, você fala assim, né? Eu já passei por isso mesmo, né? Então, não é que você não vai dar conselho, não vai dar recomendação. Vai, você pode dar, né? Não tem problema. Agora, o que acontece, né? Tem um ditado que fala assim: todos os bons conselhos do mundo somados não valem nada se você não souber o verdadeiro problema, tá? Então, esse é um ditado que a gente fala, e é a pura verdade. Ora, você começa a dar conselho como se você soubesse o que a pessoa está vivendo, mas, na verdade, o que você faz? Você filtra aquela situação de acordo com o seu paradigma, você acha que aquilo é, e você dá o conselho que você daria para você. Só que você não compreendeu, você não entendeu o verdadeiro problema. Por quê? O verdadeiro problema é da pessoa. Então, pensem nisso, né? Todos os bons, antes de dar um conselho, todos os bons conselhos do mundo somados não valem nada se você não souber o verdadeiro problema. E essa é a pura verdade. Então, você precisa ir para uma discussão, para uma escuta empática, com um desejo sincero de compreender a pessoa. Senão, não vai adiantar, né? E quando a gente entra numa conversa, numa discussão desse tipo, a gente tem 4 níveis de escuta, tá? Então, já vamos ver aí, vocês se localizam em qual nível de escuta que você tá, e aí me fala, tá? Eu vou falando dos níveis aqui, e vocês vão me falando aqui qual que é o nível que você costuma ir, tá bom? Então, aqui a Sweet Factory, a Karine, a Mina Saito tá aqui, a Amanda entrou também, a Alicia, a Agripec, o Jesuel é aluno meu, o Rodrigo, o Sérgio. Então, pessoal, faz o seguinte, eu vou falar os 4 níveis de escuta, vocês me contam aqui no chat qual que você costuma praticar com mais frequência, né? Porque ao invés de usar a escuta empática, a gente acaba usando outros tipos de escuta. E às vezes a gente muda, né? Com uma determinada pessoa a gente usa um nível, com outra outro, e assim a gente vai. Então vamos lá. Primeiro nível de escuta é o nível de ignorar, tá? Ou seja, a gente não está escutando de verdade, não está escutando nada, está pensando em outra coisa, ou a gente está fingindo que está escutando, mas não está escutando nada de verdade, né? O segundo nível de escuta é a escuta seletiva, ou seja, você está ouvindo só uma parte da conversa, né? Isso acontece com os filhos. Meus filhos têm uma escuta seletiva impressionante, né? Porque eles só ouvem aquilo que interessa para eles, né? Isso para mim é escuta seletiva, né? Você fala um monte de coisa, daquele monte de coisa que você falou, eles mudam completamente. Você fala, pô, mas não, você falou isso. Eu falei, eu falei isso, mas falei mais um monte de coisa. Então, só houve uma parte da conversa, né? Filho é bom de escuta seletiva. Me fala aí se vocês têm filho, se o de vocês também é assim ou se é só os meus, né? Eu acho que de todo mundo, né? Tem um terceiro nível de escuta, que é a escuta concentrada. Você vê que a gente vai subindo o nível até chegar na escuta empática de verdade. Então, a gente tem um nível que chama escuta concentrada, ou seja, você está prestando atenção, você está concentrando energia nas palavras que estão sendo ditas, mas ainda te falta um passo. Por quê?
Você está ouvindo as palavras, prestando atenção, mas você não está buscando compreender a pessoa ainda. Já é um nível, né? Você tem que subir. E o último, ó, aqui, ó, você escuta seletiva dos filhos, tá vendo? Mais gente que aí também os filhos têm escuta seletiva. E o quarto nível, esse sim é a escuta empática, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que escutar com a finalidade de compreender, né? A gente tem que, na verdade, olhar para dentro do outro, é ver o mundo como ele vê, é compreender como ele se sente. Então, isso é extremamente importante. Aí você fala assim, poxa, com todo mundo que eu vou falar, eu tenho que ter escuta empática? Não, não é assim. Você não consegue manter a escuta empática em 100% das suas conversações. Você vai exercer a escuta empática à medida que você precisa, de fato, entender o que está acontecendo com a outra pessoa, para que você possa influenciá-la de alguma forma. Então, em situações, por exemplo, existe um conflito. A escuta empática é importante, porque você precisa entender o porquê que a outra pessoa está se opondo àquilo que você quer. Então, nesse momento, é importante. Você precisa convencer as pessoas de alguma coisa que você queira, um projeto, uma aprovação, o que quer que seja. Você precisa exercer a escuta empática para fazer. Então, você precisa exercer a escuta empática estrategicamente, né, nos momentos que, de fato, você vai precisar entender o outro lado por alguma razão. Meu chefe usa muito o primeiro tipo. Tem chefe que usa o primeiro tipo, né? O de ignorar, né? O seu chefe finge que tá te ouvindo, mas não está escutando nada, né? Tem um jeito de resolver isso aí, tá? E é entender mesmo o que acontece, quais são os desejos, preocupações. A hora que você pegar nesse ponto dele, você vai ver que ele vai te escutar sempre, sempre, né? Isso faz uma maior diferença na sua carreira também. Só que o que acontece? A gente está falando de empatia, tudo, só que tem os desvios de compreensão da empatia que a gente precisa esclarecer para entender. Então vamos entender o que não é empatia, tá? Porque às vezes você confunde, né? A gente está falando assim, entender o outro lado, entender o porquê que ele faz o que ele faz, por que ele age do jeito que ele age, por que ele se comporta daquele jeito, por que ele fala o que ele fala. Isso é entender o outro lado. Só que o que acontece? Empatia não é solidariedade, né? Empatia não é nem concordar com o outro. Por quê? Entender o que o outro faz sob a perspectiva dele não significa que você está validando aquilo que ele está fazendo. Não se, ó, aqui mais, ó, Jesuel, vamos bastante de 3, mas jogamos nas 4. É isso aí, Jesuel. Uma hora é um, outra hora é outro. Então é isso mesmo, tá? Mas se você já está na 3, grande parte está indo para o caminho certo, tá? Só precisa de um passinho mais, que é compreender. E empatia, de fato, não é você concordar com o outro. Muitas vezes, aquilo que o outro está fazendo, você considera errado, de acordo com os teus valores, de acordo com o teu critério de integridade mesmo, aquilo é errado. Não importa, certo? Aquilo é errado para você. Você não precisa concordar com o que o outro está fazendo. O que a gente propõe na empatia é compreender o porquê que ele faz e não concordar. Tampouco é solidariedade, né? O cara está falando, aí você entende o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo, e aí você fica com dó. Não é isso. Empatia não é isso. Empatia é, de fato, você entender o porquê que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo, para que você possa influenciar essa causa de modo a não causar um conflito, a não agravar a situação e conseguir aquilo que você precisa. Então, você não precisa demonstrar solidariedade, tá? Ah, se eu tivesse no seu lugar, eu faria a mesma coisa? Não, tá? Se eu tivesse no seu lugar, eu faria exatamente o oposto do que você está fazendo. Mas empatia não é sobre você, não é sobre o que você faria, é sobre o outro. Então, você não precisa concordar, você não precisa solidarizar, você não precisa ficar com dó do outro. Assim, empatia não é uma situação perde-ganha, ou seja, puxa, eu fiquei com dó dele, eu entendi, então eu vou ceder naquilo que eu preciso, vou ser bonzinho. Não, você tem que buscar o ganha-ganha em toda a situação, você não pode abrir mão daquilo que você quer. Então, empaticamente, você vai realmente compreender aquilo que ele está passando, não ser bonzinho, não ter dó, mas identificar alternativas para você conseguir alguma coisa. Então, pensa bem, compreender é diferente de concordar, totalmente diferente. Então, compreender é uma coisa, concordar é outra completamente diferente. Tem até uma história interessante, né?
Teve uma ocasião, eu entrei na empresa e foi engraçado, né? Eu entrei assim, na primeira semana me chamaram, tá? De um outro departamento, né? Era um outro departamento bastante relacionado com o departamento que eu tinha acabado de assumir, né? Eu tinha alguns dias de empresa. E eles me chamaram desse outro departamento, já falaram assim, ó, vou aproveitar que você está começando tudo, então já vou te falar. Tem o fulano que trabalha para você, esse fulano não serve para trabalhar aqui, então a gente queria que você mandasse ele embora. Pô, imagina, o cara está acabando de chegar na empresa, vem um outro pede para mandar um funcionário embora. Não, não funciona assim, tá? Infelizmente não funciona assim. Eu estou chegando agora, eu vou entender o que está acontecendo. Nesse momento, você precisa de empatia, tá? Por quê? Está acontecendo algum problema, existe algum conflito, aí é um conflito grave. Mas você precisa entender o porquê que isso está acontecendo. Então, aí que você entra com a empatia. Não estou dizendo que eu concordo nada, muito pelo contrário, eu não concordava. Mas o que acontece? Eu comecei a conversar com essa pessoa, que eles estavam querendo mandar embora, né? Queriam que eu mandasse embora. Porque o que acontece? Nos primeiros contatos que eu tive com ele, eu gostei dele, eu achei que o desempenho dele era bom, o feedback que eu tinha dele de clientes, né? Nessa época eu era diretor de vendas, e o feedback de clientes me parecia bom. Poxa, então peraí, tem alguma coisa errada no relacionamento dele interno. E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, e para isso empatia pura, tá? Totalmente. E aí o que acontecia? Depois de muito conversar, de muito entender, qual que era o grande problema aí que estava por trás do comportamento dele que as outras pessoas não gostavam. O que acontece é que ele queria o melhor para a empresa. Tá? Ele tinha uma super boa intenção, ele queria o melhor para a empresa. E quando ele julgava que alguma pessoa estava fazendo alguma coisa que não era o ideal, que estava visando um benefício da própria área, que não estava visando o benefício maior da empresa, ele partia para o confronto, tá? Ele era um cara de confrontar muito. Então, a forma, a intenção dele era super boa, super realmente tinha que ser bastante considerada, porque valia a pena, mas a forma que ele usava era uma forma ruim. E aí é que eu falo, empatia não é concordar. Então, eu entendi por que ele agia daquela forma, mas eu não concordava com ele agir daquela forma. Se eu estivesse no lugar dele, faria as coisas completamente diferentes. Mas não importa, por quê? Eu precisava entender o porquê dele fazer aquilo. E aí é interessante, uma vez que você entendeu, pô, o cara tem boa intenção, a forma que ele está fazendo é ruim, vamos trabalhar nessa forma. E aí a gente fez um trabalho legal, um trabalho de mais médio prazo, tudo. E foi fantástico, porque ele também começou a perceber, ele se predispôs a entender o que estava acontecendo, e ele começou aos poucos a mudar. A gente trabalhou muito nessa questão, então ele começou a mudar a forma, e foi um orgulho, porque depois de algum tempo, ele acabou saindo da empresa por vontade dele, tá? Não foi isso, mas na empresa ele já mudou completamente. Então, as pessoas depois vinham falar comigo, falar assim, nossa, é incrível, o que você fez com o cara? Que você mudou completamente, ele parece outra pessoa, ele está muito mais... E assim, não tinha feito nada... A única coisa que eu fiz de verdade foi compreender ele, né? Foi ter empatia com ele. O resto foi fácil, né? Foi mostrar para ele o caminho certo e o caminho que seria melhor para ele, né? Porque é isso também uma situação. E ele foi. E já depois de alguns anos, ele foi convidado para uma empresa externa, assumiu um cargo mais alto, foi com promoção, foi com cargo de liderança, tudo. E tudo partiu de uma questão de empatia. Você vê, no início, era para ter mandado o cara embora, né? Era isso que os caras queriam. E a gente estaria perdendo um talento espetacular ali dentro da empresa. E quando eu agi com empatia e entendi, ficou mais fácil de trabalhar na fonte do problema, né? Na causa do problema, porque ali eu sabia o que motivava ele. Então, trabalhando nisso, ele também aceitou mais fácil, porque estava atendendo aquilo que ele precisava, mas eu mostrei para ele que a forma como ele estava fazendo não era mais adequada, mas eu não teria conseguido isso se eu não tivesse realmente entendido o que estava acontecendo. E para isso, a empatia foi uma ferramenta absolutamente fundamental. Então, vocês veem que funciona na prática mesmo. Ok? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha. Queria ver, então, vou deixar o chat aí para ver se vocês têm alguma pergunta. Vai me falando aí, então. Quem entrou agora
depois, ó, tem assim a Paula, o Henrique, a Luzmar, o Antônio. Então vamos lá, pessoal, pode mandar suas dúvidas aí em relação à empatia. Eu, infelizmente, no YouTube e no Facebook eu não consigo ver pelo chat quem está, no Instagram eu vejo. Então, para quem está aí no YouTube, no Facebook, me manda aí um boa noite, que aí eu consigo saber quem está aí, né? Então, muito bom, obrigado por compartilhar. Eu que agradeço aí a presença. É bom ter vocês aqui, para mim é um prazer, tá? Tem uma pergunta aqui. É possível ter empatia mesmo quando você não se dá bem com a pessoa? Ô, Eduardo, principalmente quando você não se dá bem com a pessoa. É uma questão de técnica, né? De prática, né? Você precisa conhecer a técnica. Mas o que acontece? Ora, quando você conhece, quando você se dá bem com a pessoa, é fácil, né? Você entende o que está motivando ela. E aí o que acontece? Quando você se dá bem com a pessoa, você tem a questão da afeição, tá? E então, o que acontece? Você vai, por gostar da pessoa, por se dar bem com a pessoa, você acaba estando mais receptivo, né? Então, a pessoa faz alguma coisa que vai contra você, mas como você se dá bem com ela, você fica um pouco mais flexível, você vai conversar com ela, tudo é diferente. Então, fica mais fácil nesse sentido. Agora, quando você não se dá bem com a pessoa, aí é que a empatia faz a grande diferença, né? Porque o que acontece? Você vai ter que entender o que está acontecendo com ela. Então, você vai ter que se colocar na posição de enxergar as coisas sob o ponto de vista dela. Você não precisa concordar, você não precisa se solidarizar, você só precisa compreender. E a partir do momento que você compreende o que ela faz, por que ela faz, fica mais fácil você encontrar uma solução. Então, quando você não se dá bem com ela, vai exigir de você um esforço adicional. Mas por que ela está assim? Mas, se você tiver com o mindset certo, se você tiver com o mindset naquela situação de ir buscar de fato, poxa, deixa eu entender melhor o que está acontecendo, por que ela está agindo dessa forma, né? Tem sempre uma razão, gente. Ninguém é irracional. Tem sempre uma razão por trás do que a pessoa fala, do que a pessoa faz, tudo isso. Entender isso é uma arma fantástica, tá? Me fala aí, Eduardo, se eu não respondi, você me coloca aí no chat que eu complemento, não tem problema, tá? Bom, eu acho que era isso de pergunta. E para encerrar, eu queria deixar com vocês uma frase do Stephen Covey, ao Henrique, obrigado por compartilhar, eu que agradeço a presença aí, Henrique. E para encerrar, eu queria deixar uma frase do Stephen Covey, que eu acho que ela sumariza de uma forma muito interessante a empatia, né? E eu gosto muito dessa frase, eu gosto muito de usar essa frase. Ele fala o seguinte: quando a gente procura compreender real e profundamente os outros seres humanos, a gente abre as portas para soluções criativas, para o que ele chama de terceira alternativa. Não é a minha alternativa, não é a sua. É uma terceira alternativa. Por quê? As nossas diferenças, elas deixam de formar obstáculos para a comunicação e para o progresso. Por quê? A partir do momento que você compreendeu a outra pessoa, você passa a buscar alternativas criativas para que aquilo não seja mais, para que as diferenças entre vocês não sejam mais um obstáculo. Você busca a terceira alternativa. Tá? A terceira alternativa é um ponto muito interessante do Stephen Covey e é o que faz a diferença. Quando você encontra a terceira alternativa, aí é que você dá um salto na sua carreira, você dá um salto de qualidade na sua carreira, na sua performance. É uma habilidade fantástica. Ok? Bom, só deixa eu dar um aviso para vocês, importante, como vocês sabem, a gente tem live toda terça e quinta, mas vocês sabem também, que é uma coisa que eu sempre prego, para você ter sucesso na sua carreira, para você conseguir sua promoção, ter sucesso como líder, você precisa ter um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Comigo não é diferente. Então, eu estou agora no momento de buscar, de complementar esse equilíbrio, e eu vou tirar uns dias, então, para ficar junto com a minha família, tá? Então, o que acontece? Na próxima quinta-feira e na terça-feira que vem, nós não vamos ter lives, tá? Os conteúdos vão continuar aí no dia a dia, não se preocupem, esses conteúdos vão continuar, só não vamos ter as lives, tá? Então, na quinta-feira, que é dia 4, e na terça-feira, que é dia 9? 9, exatamente. Então, na terça-feira, dia 9, nós não vamos ter live, mas na quinta-feira, dia 11, voltamos
ao normal. E aí vamos embora. Tá bom, pessoal? Então, live sempre é toda terça e quinta, só nos dias 4 e no dia 9 a gente não vai ter, mas voltamos no dia 11 com mais um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e eu divulgo ele logo que lá no dia 10, no dia 11 de manhã, vocês já vão estar sabendo qual é o assunto, ok? Então faz o seguinte, aproveita, se você gostou, tô ouvindo o pessoal aqui dizer muito bom, obrigado por compartilhar, muito bom, então dá seu like aí, tá? Por favor, manda seu like, toca aí o dedo nesse coraçãozinho, nesse polegarzinho para cima, para quem está no YouTube. E se você está no YouTube, é claro, não deixa de se inscrever no meu canal aí, para você poder receber aí as notificações das lives, do conteúdo que eu posto. Quem está no Instagram também, se inscreve para receber, ativa as notificações do meu perfil, que aí você vai ser notificado sempre que eu entrar ao vivo, sempre que aparecer um conteúdo novo. Fica mais fácil para você, né? Ao invés de ficar procurando lá, você recebe essa notificação. Então fica muito mais fácil, ok? E outra coisa, vocês devem conhecer alguém que precisava escutar alguma coisa sobre empatia. Conhece alguém? Essa live vai ficar gravada, tá? Amanhã eu disponibilizo ela já no Instagram, vai ficar agora. Acabando aqui, já entra no Instagram já. E se você souber de alguém, então pega essa live e compartilha. Faz o seguinte, o desafio é você mandar para 4, 5 pessoas que precisam ouvir isso, tá? Então, se você tem um chefe aqui, alguém falou aqui durante a live do chefe que não escuta, manda para ele, né? Então, se ele aprender isso aí, tua vida vai ficar muito mais fácil. Então, compartilha. Ok, pessoal? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente gostei demais. Esse assunto de empatia é um assunto que me fascina. E como eu contei para vocês, um caso só, tá? Mas são vários casos em que a empatia me ajudou muito na carreira, me fez dar esses saltos, me fez eu ter resultados espetaculares. Então, é um assunto que eu gosto demais. Então, para mim, realmente foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, tá? E se você tiver qualquer dúvida, me manda um direct, na live que eu vou deixar salva, coloca lá nos comentários que eu respondo tudo, tá bom? Então, a gente se vê agora no dia 11, tá bom? Mas os conteúdos continuam, tá? Fica me acompanhando que vai ter conteúdo diário. Então, até lá.